Passemos agora à oferenda dos bolos. Apresentando-nos à humanidade de Cristo, a sua graça e a sua perfeição como homem vivente, essa oferenda faz-nos vê-lo como oferecido a Deus e plenamente posto à prova. Os bolos eram feitos de farinha fina, sem fermento, misturada com azeite e incenso. O azeite era empregado de duas maneiras: misturado com a farinha e untado o bolo. A oferenda pessoal de Cristo a Deus, mesmo até a morte, e a sua submissão à morte, tiveram de vir em primeiro lugar, porque sem a perfeita dedicação da sua vontade, mesmo até a morte, nada teria podido ser aceito por Deus. Mas, como desde o início, Cristo, tinha vindo para fazer a vontade de seu Pai. Toda a sua vida e a sua natureza como homem foram perfeitas e agradáveis, um perfume de bom odor, sob a prova de Deus. Abel foi aceito pelo sangue. Caim, que quis aproximar-se de Deus pela via da natureza, oferecendo o fruto do seu labor, foi rejeitado. Tudo aquilo que os nossos corações naturais podem oferecer é sacrifício de tolos, conforme Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, e vem de uma origem inteiramente corrompida, do pecado, da natureza do coração, que não reconhece a nossa condição, o nosso pecado, o nosso afastamento de Deus. Como dar uma prova mais evidente desta dureza de coração do que vir sobre os efeitos e sobre as consequências do pecado após ter sido expulso do Éden, oferecer como sacrifícios o fruto do trabalho, que era a consequência da maldição trazida pelo pecado, como se absolutamente nada tivesse acontecido? Era bem o completo endurecimento de um coração cego. Por um lado, como o primeiro ato de Adão, abençoado no Éden, foi fazer a sua própria vontade e, como por essa desobediência se tornou com uma posteridade semelhante a ele, neste mundo de miséria, estranho para Deus, separado dele na sua condição e na sua vontade, Cristo, neste mesmo mundo, dedicou-se ele mesmo, em amor, para cumprir a vontade de seu Pai. Aniquilou-se a si mesmo. Veio a este mundo por um ato de dedicação a seu Pai, a fim de que, pelo preço do sacrifício dele mesmo, Deus fosse glorificado. Ele era, no mundo, o homem obediente, cuja vontade consistia em fazer a vontade de seu Pai. O primeiro grande ato e a fonte de toda a obediência humana e da glória de Deus por esse meio. A sua vontade de obedecer e a sua dedicação à glória de seu Pai aspergia um bom odor sobre tudo o que ele fazia. Todos os seus atos estavam marcados desse perfume. É impossível ler o Evangelho de João, mas também qualquer outro dos evangelhos, onde o Senhor Jesus era, a sua pessoa, brilha de uma maneira tão particular, sem ali reencontrar a cada instante o precioso perfume da obediência, do amor e da renúncia de si mesmo. Não é a história, é ele mesmo que é impossível não ver ali. Mas também se vê a maldade do homem, que abre violentamente o caminho através do véu e do lugar secreto de refúgio que o amor o tinha, por assim dizer, rodeado, pondo desse modo a descoberta contra a sua vontade aquele que era revestido de humildade, ou seja, o Senhor Jesus, a pessoa divina, passando bondosa, essa pessoa divina passando bondosa através de um mundo que a rejeitava. A violência do homem não fez senão demonstrar todo o valor e o preço da humilhação voluntária daquele que não fraqueja nunca, mesmo quando foi forçado a confessar a sua divindade. Eu sou, estava ali. Mas na humilhação e no isolamento
da mais perfeita obediência voluntária. Não havia nele nenhum secreto desejo de ocupar um lugar na sua humilhação e por ela glorificar o seu Pai era o perfeito desejo do seu coração. Esta perfeição revela-se em todas as coisas. Era verdadeiramente eu sou, que estava lá, mas na perfeição da obediência humana. Está escrito, respondeu ele ao inimigo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, era a sua resposta constante. Deixa por agora, disse ele a João Batista, para que assim nos convém cumprir toda a justiça. Entrega-lhe, diz ele a Pedro, embora os filhos estejam isentos por mim e por ti, quando estava se referindo àquelas moedas para pagar o tributo ao templo, naquela ocasião, temos aqui o que concerne à história. Mas em João, onde, como dissemos, já a sua pessoa, a pessoa de Cristo, é trazida mais à luz, exprime-se mais diretamente, é dito, recebi este mandamento de meu Pai, e de novo é dito, e eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Também é dito, faço como o Pai me mandou. É dito também, o Filho não podia fazer nada de si mesmo, a menos que o veja fazer o Pai. Também é dito, eu guardei, diz ele, os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Também é dito em João, se alguém andar de dia, não tropeça. Muitas dessas palavras foram pronunciadas por Nosso Senhor em ocasiões em que o olho atento vê transparecer através da sua humilhação a natureza divina, Deus o Filho, mas tanto mais belo e glorioso quanto está assim oculto, como o sol que o olho do homem não pode fixar, mostrar o poder dos seus raios fazendo-o jorrar através das nuvens, que velam e adoçam o seu brilho. Se Deus se humilha, nem por isso deixa de ser quem é. É sempre Deus. Ele não podia estar oculto. Esta obediência absoluta dava uma graça e um sabor perfeitos a tudo o que ele fazia. Aparecia sempre como um enviado. Procurava a glória do Pai, que o tinha enviado. Salvava todo aquele que vinha a ele, porque não tinha vindo para fazer a sua vontade, mas sim a vontade daquele que o tinha enviado. E como não podiam vir a ele se o Pai os não enviasse, a vinda deles era um motivo para os salvar, porque ele tinha vindo para cumprir implicitamente a vontade do Pai. Que espírito de obediência nós vemos aqui. Quem salva ele? Aqueles que o Pai lhe dá, sejam eles quem forem. Ele é servo da vontade do Pai. É questão de prometer a glória, de ordenar que se assente à sua direita e à sua esquerda? Não me compete conhecê-lo, diz ele. É, porém, para aqueles para quem o meu Pai tem preparado. Ele deve recompensar segundo a vontade do Pai? Não está ali senão para executar tudo o que agrada ao Pai. Mas quem poderia fazer isto senão aquele que pode e que, ao mesmo tempo, na mais perfeita obediência, quer fazer, seja o que for, que o Pai queira? O infinito da obra e a capacidade para a realizar identificam-se com a perfeição da obediência e cuja vontade era apenas e exclusivamente a de um outro. Ele era, ao mesmo tempo, um homem simples, humilde e bondoso. Vejamos agora como a sua humanidade em graça convinha à obra que ele acabava de realizar. A oferenda do bolo a Deus, tomada do fruto da terra,
era da farinha mais fina. Tudo o que era puro, santo e amável na natureza humana se encontrava em Jesus, sob todas as suas dores, em toda a sua excelência, mas na sua excelência, mesmo no meio das dores. Não havia nele nenhuma irregularidade, nenhuma qualidade predominante que estivesse por efeito dar-lhe um caráter particular. Embora rejeitado e desprezado pelos homens, ele era a perfeição da natureza humana. As sensibilidades, a firmeza, a decisão, qualidades que se ligam ao princípio da obediência, a elevação e a doçura calma que pertenciam à natureza humana, encontravam todas nele o seu perfeito lugar. No apóstolo Paulo vemos o zelo e a energia. Em Pedro vemos a afeição ardente. Em João vemos a ternura do sentimento e a abstração do pensamento unidas ao desejo quase ilimitado de reivindicar os direitos daquele que ama. Somente a qualidade que observamos em Pedro predomina e o caracteriza. Paulo, por muito precioso servo que fosse, não se arrepende, embora já tivesse arrependido. Confira 2 Coríntios capítulo 7 e 8. Não tem descanso no seu espírito enquanto não encontra Tito, seu irmão. Parte para a Macedônia, embora uma porta tivesse sido aberta em Troas. Não reconhece o sumo sacerdote, é obrigado a glorificar-se a si mesmo. Em Pedro, em quem Deus era poderoso para a circuncisão, vemos o temor do homem revelar-se através da fidelidade e do seu zelo. João, que teria querido, no seu zelo, reivindicar os direitos de Jesus, não sabia de que espírito estava animado e teria interdito a manifestação da glória de Deus, porque o homem não estava com ele. Leia todo o capítulo de Lucas 9 para entender o que estamos dizendo sobre João. Tais eram Paulo, Pedro e João. Em Jesus, mesmo como homem, não existia nenhuma daquelas desigualdades, nada de saliente no seu caráter, porque cada coisa estava em perfeita submissão a Deus na sua humanidade. Ali tinha o seu lugar, ali cumpria exatamente o seu serviço. Depois desapareceria. Deus era glorificado e tudo estava em perfeita harmonia. Quando a doçura convinha, Jesus era doce. Quando era preciso a indignação, quem poderia resistir ao estigma da sua repreensão? Terno para com o maior dos pecadores, no tempo de graça. Insensível à superioridade sem coração de um frio fariseu, curioso de julgar quem ele era. Chegando ao tempo do julgamento, as lágrimas daqueles que choravam sobre ele não lhes fazem pronunciar senão estas palavras: chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. Palavras plenas de profunda compaixão, mas também de profunda submissão ao justo juízo de Deus. A árvore seca estava preparada para o fogo. Sobre a cruz, terno para com sua mãe, quando o seu serviço está terminado, confiando-a aos cuidados humanos daquele que, por assim dizer, tinha sido seu amigo e se tinha reclinado ao seu seio, quando o seu serviço para Deus o ocupava, não acedia às suas palavras ou aos seus direitos. Era perfeito quando queria mostrar que, antes da sua missão pública, era sempre o filho do Pai, e, embora tal, submisso em perfeição humana, a mãe que o tinha dado a José, seu pai sob o ponto de vista legal. A sua calma desconcertava os seus adversários, e no poder moral que, por vezes, os espantava,
Ele mostrava uma doçura que atraía todos os corações, que uma oposição voluntária não tinha ainda endurecido, mas qual espada bem afiada quando se tratava de separar o bem do mal. É verdade que o poder do Espírito operou mais tarde, no mesmo sentido, chamando e congregando muitos homens numa confissão pública, mas a pessoa e o caráter de Jesus faziam-no moralmente. Houve uma imensa obra realizada, não falo aqui da expiação, por aquele que, quanto ao resultado exterior, trabalhou em vão. Por toda parte onde havia ouvidos para ouvir, a voz de Deus falava por meio do que Jesus era como homem, ao coração e à consciência das suas ovelhas. Ele entrou pela porta, o porteiro abriu-lhe e as ovelhas ouviram a sua voz. A perfeita humanidade de Jesus, expressa em todos os seus caminhos, penetrando pela vontade de Deus, julgava tudo o que há no homem e em cada coração. Mas este assunto levar-nos-ia muito além do que nos ocupamos diretamente. Numa palavra, a humanidade de Cristo era perfeita, inteira e imediatamente submissa a Deus e respondendo à sua vontade, apresentando assim necessariamente uma completa harmonia. A mão que tocava as cordas encontrava-as sempre em perfeito acordo. Tudo respondia ao coração daquele cujos pensamentos de graça, de santidade, de bondade e também de julgamento do mal, de plenitude de bênção, que ressoavam em doces acentos aos ouvidos das almas fatigadas, e encontrava em Cristo a única e perfeita expressão. Cada faculdade, cada elemento da sua humanidade respondiam ao impulso que lhes dava a vontade divina. Depois entrava então numa tranquilidade em que o eu não tinha nenhum lugar. Tal era Cristo na sua natureza humana, firme quando era necessário. A doçura era, no entanto, o que, essencialmente, o caracterizava. A sua voz não se elevava nas ruas nem nas praças públicas, porque estava na presença do Senhor seu Deus, e tudo isto no meio do mal. Mas a alegria poderá ressoar mais alto quando tudo repetir: louvai o seu nome, louvai a sua glória. A pureza da natureza humana de nosso Senhor Jesus Cristo procedia de fontes mais profundas e mais importantes que nos são apresentadas negativas e positivamente neste tipo que estamos vendo em Levítico. Obedecendo cada uma das suas faculdades à impulsão divina, é evidente que a vontade de Cristo tinha de ser justa e boa. O espírito e o princípio de obediência deviam ser disso o motivo, porque o pecado e a aceitação de uma vontade, o espírito e o princípio de obediência deviam ser disso o motivo, porque o pecado é a ação de uma vontade independente. Cristo, como pessoa divina, tinha direito a uma vontade independente. O Filho vivifica quem ele quer. Isto é dito nos Evangelhos. Mas ele veio para fazer a vontade de seu Pai. A sua vontade consistia em obedecer. Era, portanto, sem pecado e perfeita. O fermento, nas Sagradas Escrituras, é o símbolo da corrupção, o fermento da malícia e da maldade. É por isso que no bolo que era oferecido em bom odor a Deus, não entrava o fermento. O que continha fermento não podia ser oferecido a Deus em perfume agradável. Esta verdade é posta em relevo por meio de contraste no tipo. Havia bolos amassados com fermentos, mas era proibido oferecê-los em perfume de bom odor, feito pelo fogo. Era assim nos dois casos, dos quais o mais importante e o mais significativo
suficiente para estabelecer o princípio. É assinalado neste capítulo. Quando se ofereciam as primícias, juntavam-se-lhes 2 bolos amassados com fermento. Mas esses bolos não constituíam um sacrifício de bom odor. Ofereciam-se também holocaustos e oblações de bolos em sacrifícios de bom odor, mas não as primícias. Ver o versículo 12 deste capítulo que estamos analisando, e também Levítico 23. Que significavam, pois, essas primícias? A Assembleia santificada pelo Espírito Santo, porque esta festa, com a oferenda dos primeiros frutos, era o tipo reconhecido do dia de Pentecoste. Era, de fato, o dia de Pentecostes. Nós somos, diz o apóstolo Tiago, uma espécie de primícias das suas criaturas. Veremos em Levítico 23 que no dia da ressurreição de Cristo, o feixe, que lá é uma figura, é uma ilustração, um tipo, o feixe dos primeiros frutos era oferecido espigas de trigo inteiras, não esmagadas. É claro que não havia fermento ali. Cristo ressuscitou com efeito, sem ter visto a corrupção. Com essas espigas não se ofereciam sacrifícios pelo pecado, ao passo que com os bolos com fermento, que representavam a Assembleia santificada por Deus pelo Espírito Santo, mas vivendo ainda na natureza humana corrompida, oferecia-se um sacrifício pelo pecado. O sacrifício de Cristo respondeu por nós e tirou o fermento que está na nossa natureza corrompida, vencida, embora existindo ainda, pela operação do Santo Espírito. Essa natureza corrompida em si mesma não podia, passando pela prova do juízo de Deus, ser um bom odor, um sacrifício feito pelo fogo, mas por meio do sacrifício de Cristo, que respondeu ao que a presença do mal exigia, e a isso satisfez, ela podia ser oferecida a Deus. É por isso que nos é dito, não só que Cristo respondeu por nossos pecados, mas também que o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Romanos capítulo 8, versículo 3. Deus condenou o pecado, mas condenou na expiação cumprida por Cristo. Quando sofreu o julgamento divino, quando sofreu o julgamento devido ao pecado, quando foi feito o pecado por nós, e que morreu fazendo isto por nós, de sorte que, nele, consideramo-nos como mortos. É importante para uma consciência delicada ou perturbada lembrar que Cristo morreu não só pelos nossos pecados, mas também pelo pecado que está em nós, porque certamente o pecado, note no singular, perturba muito uma consciência fiel do que muitos pecados passados. Como, note, os pecados e o pecado. Quando fala o pecado, está falando da natureza, a raiz. Quando está falando dos pecados, está falando dos frutos, aquilo que são cometidos. Como os bolos que representam a igreja eram amassados com fermento e não podiam ser oferecidos em perfume de bom odor, o bolo que representava Cristo era sem fermento. Um perfume de bom odor, uma oferta feita pelo fogo ao eterno Deus. A prova do juízo de Deus entrou em Cristo, uma vontade perfeita e a ausência de todo mal, de todo o espírito de independência. Seja feita a tua vontade. É o que está escrito. Eis o que caracterizava a natureza humana do Senhor.
cheia e animada pela plenitude da divindade, mas, ao mesmo tempo, o homem Jesus oferecido a Deus. Há um outro exemplo em sentido inverso que faria notar de passagem, são os sacrifícios de prosperidade. Cristo tinha sua parte nesses sacrifícios e o homem também. É por isso que se encontravam ali bolos amassados com fermento, ao mesmo tempo que bolos sem fermento. O sacrifício de prosperidade, também chamado sacrifício pacífico, representando a comunhão da Igreja em relação com o sacrifício de Cristo, introduzia necessariamente o homem, de sorte que o fermento se encontrava ali, símbolo desse fermento que existe sempre em nós. A Igreja, ou a Assembleia, é chamada à santidade. A vida de Cristo em nós é santidade ao eterno Deus, mas fica sempre verdadeiro que em nós, isto é, na nossa carne, não habita nenhum bem. Isto leva-nos a um outro grande princípio que nos é apresentado neste tipo. O bolo devia ser feito com azeite. O que é nascido da carne é carne. E em nós mesmos, na medida em que somos nascidos simplesmente da carne, não somos naturalmente nada senão carne corrompida e em queda, sendo nascidos da vontade da carne. Embora, como cristãos, sejamos nascidos do Espírito de Deus, este fato não destrói a velha natureza. A força ativa desta natureza pode ser atenuada até ao último grau e as suas operações encontrarem-se controladas, mas a natureza não muda. A natureza de Paulo era tão disposta a orgulhar-se após ele ter sido elevado até o terceiro céu, como quando era portador da carta do sumo sacerdote para destruir o nome de Cristo, se isso fosse possível, quando ia a Damasco. Não digo que a disposição para o mal tivesse nele o mesmo poder, mas essa disposição era, em si mesma, tão má ou pior ainda, porque se encontrava em face de um bem maior. Quanto a Cristo, a vontade da carne não teve parte alguma no seu nascimento. A sua natureza humana decorreu tão simplesmente da vontade divina como a presença da natureza divina sobre a terra. Maria, submetendo-se com a simplicidade da fé e uma delicada obediência, mostra-nos, numa cena de comovente beleza, a sua submissão e a sua humildade de coração e de inteligência perante a revelação de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, ou melhor, do eterno Deus, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Essas foram as palavras de Maria, registrado em Lucas. Cristo não conheceu o pecado. A sua própria natureza humana era conhecida do Espírito Santo, era concebida do Espírito Santo. O ser santo, nascido da Virgem, devia ser chamado Filho de Deus. Ele era verdadeira e completamente homem, nascido de Maria, mas era homem, nascido de Deus. Vemos este título de Filho de Deus aplicado a 3 diferentes estados de Cristo: Filho de Deus, Criador, nas epístolas aos Colossenses e aos Hebreus, e em outras passagens que a isto fazem alusão, Filho de Deus como nascido no mundo. Temos isto Lucas capítulo 1 e Salmo capítulo 2, e enfim, determinado Filho de Deus em poder, como ressuscitado de entre os mortos. Temos isto em Romanos capítulo 1. O bolo era amassado com azeite, exatamente como a natureza de Cristo recebia o seu caráter, o seu ser, o seu sabor do Santo Espírito, de que o azeite é sempre o símbolo conhecido. Mas pureza não é poder, e é sob uma outra forma que a comunicação do poder espiritual, atuando pela natureza humana de Jesus, é expressa.
era preciso que os bolos fossem untados de azeite. Assim está escrito, que Deus ungiu do Santo Espírito e de poder Jesus de Nazaré, que ia de lugar em lugar fazendo o bem e libertando aqueles que o diabo tinha subjugados ao seu poder. Atos capítulo 10, versículo 38. Mas isto não quer dizer que tenha faltado alguma coisa ao Senhor. Em primeiro lugar, como Deus, ele teria podido fazer todas as coisas, mas tinha se humilhado e tinha vindo para obedecer. É por isso que não se apresenta em público, senão depois de ali ter sido chamado e de ter sido ungido, embora a sua entrevista com os doutores no templo tinha mostrado a sua relação com o Pai desde o início da sua carreira. Encontra-se aqui uma certa analogia conosco. Ser nascido de Deus e ser selado e ungido do Espírito Santo são duas coisas diferentes. O dia de Pentecostes, o caso de Cornélio, os crentes de Samaria, aos quais os apóstolos impuseram as mãos, são disso a prova, assim como várias passagens que de algum modo se assemelham. É dito em Gálatas capítulo 4, versículo 6, o seguinte: porque sois filhos, e é-nos dito, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Também é dito em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, as seguintes palavras: tendo nele também crido, tendo em Cristo também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. João capítulo 7, versículo 39, é dito: isto disse ele, diz João, do Espírito que havia de receber os que nele crescem. O Espírito Santo pode ter produzido, por uma nova natureza, santos desejos e o amor de Jesus, sem que o crente tenha consciência da liberdade e do poder, sem que tenha a alegria da sua presença no conhecimento da obra realizada por Cristo. Pelo que concerne ao Senhor Jesus, sabemos que este segundo ato, o da unção, foi cumprido em relação com a perfeição da sua pessoa. E isto podia ser, uma vez que ele era justo em si mesmo, quando, após o seu batismo por João, ele que era sem pecado, foi ungido do Espírito Santo, descendo sobre ele sob uma forma córpora, como uma pomba. Depois, por amor de nós, foi levado pelo Espírito ao combate, de que saiu vencedor pelo Espírito Santo, para se dirigir pelo poder desse mesmo Espírito a Galileia. Eu disse vencedor pelo poder do Espírito, porque se Jesus tivesse simplesmente repelido Satanás pelo seu poder divino, não teria havido, evidentemente, combate, nem, por consequência, exemplo ou encorajamento para nós. Mas, pelo contrário, o Senhor repeliu Satanás em virtude de um princípio que é, para nós, um dever de cada dia. Saber, pela obediência inteligente, servir-se da palavra de Deus e repelir Satanás com indignação desde que ele se mostre abertamente como tal. Cristo entrou na sua carreira como o testemunho e a alegria de um filho, mas foi numa carreira de luta e de obediência. Ele podia ligar o homem forte, ele podia ligar ou podia amarrar o homem forte, e teve de o fazer. O mesmo se dá conosco. Alegria, libertação, amor, paz abundante, espírito de adoção, certeza da nossa aceitação perante Deus, tal é a entrada na carreira cristã. Mas esta carreira é um caminho de luta e de obediência. Abandonar a obediência é ser derrotado no combate. O esforço de Satanás contra Jesus tendia a separar nele estas duas coisas. Se tu és o Filho de Deus, usa do teu poder. Faz com que estas pedras se transformem em pão.
atua pela tua própria vontade? A resposta de Jesus significa: eu estou numa posição de obediência, de servidão, não recebi mandamento. Está escrito: o homem viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu fico neste estado de dependência. Havia nele poder, sim, mas ligado ao estado e ao cumprimento da obediência. O único ato de desobediência que Adão podia cometer, ele o cometeu. Mas aquele, Jesus, que, quanto ao poder, podia todas as coisas, não se serviu dele, senão para cumprir um serviço mais perfeito, manifestando uma submissão mais perfeita. Maravilhoso quadro dos caminhos do Senhor, da sua conduta no meio das dores de um homem sofrendo as consequências da desobediência do homem, de uma natureza que ele tinha tomado a todos os respeitos, exceto no pecado, porque convinha, dando ao estado em que nos encontramos, que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Jesus esteve no combate pelo poder do Espírito, esteve na obediência pelo poder do Espírito. E foi pelo poder do Espírito que expulsou os demônios e levou todas as nossas enfermidades. Foi também no poder do Espírito que se ofereceu sem mácula a Deus, mas isto tem antes relação com o holocausto. Em tudo o que fazia, como em tudo o que não fazia, atuava sempre pela energia do Espírito de Deus. É por isso que ele é um exemplo para nós. Seguimo-lo numa mistura de motivos e de energia, mas, no fundo, com um poder pelo qual, se for da sua vontade, podemos fazer maior coisa do que ele fez, conforme João, capítulo 14, versículo 12. Não sermos mais perfeitos, mas fazermos maiores coisas. E moralmente, como o próprio apóstolo diz, posso todas as coisas. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Jesus sobre a terra foi absolutamente perfeito em obediência, mas, precisamente por causa disto, não fez, e em sentido moral, não pôde fazer muitas das coisas que pode fazer e manifestar agora por intermédio dos seus apóstolos e dos seus servos, porque, exaltado agora à direita de Deus, pode manifestar, mesmo como homem, Jesus, o poder e não a obediência. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para meu Pai. João capítulo 14, versículo 12. Isto coloca-nos numa posição de obediência, porque pelo poder do Espírito nós somos servos de Cristo. Há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Os apóstolos fizeram, pois, obras maiores do que ele, mas eram misturadas na sua marcha pessoal com todas as espécies de imperfeições. O Senhor mostrou, alguma vez, o temor do homem? Arrependeu-se ele alguma vez de algum dos seus atos, mesmo quando mais tarde não havia razão para o arrependimento? Não. Como Jesus tinha prometido, houve uma manifestação de poder muito maior no serviço apostólico, mas esse poder manifestava-se nos seres cuja fraqueza evidenciava que todo louvor pertencia a um outro e cuja obediência se cumpria apesar da vontade contrária que estava neles. Nisto consistia a grande diferença entre eles e o Senhor. Jesus não teve nunca necessidade de um espinho na carne, a fim de que não se exaltasse. Precioso Senhor. Tu falavas do que sabias e dava testemunho do que tinhas visto. Mas, para fazeres isso, humilhou-te a ti mesmo, aniquilou-te, tomando a forma de escravo, a fim de que nós fôssemos elevados pelo teu abaixamento, à altura
ou antes, a consciência da altura, de onde ele descia, a perfeição da sua vontade de obediência lá onde ele estava, fazia com que ele não tivesse nenhuma necessidade de ser elevado. No entanto, tinha em conta a alegria que estava perante ele, e desprezava a vergonha, porque se tinha humilhado até o ponto de se regozijar da recompensa. Por isso Deus o exaltou. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como um unguento derramado é o teu nome. Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 3. Havia com efeito na oferenda do bolo o incenso, o bom odor de todas as graças de Cristo. Quão frequentemente as nossas graças são oferecidas ao homem? Quantas vezes a carne, confundida com a graça ou misturada com ela, é apreciada segundo o julgamento do homem? Em Jesus, todas as diversas graças eram apresentadas a Deus. Sem dúvida, o homem podia ou devia discerni-las como o agradável odor do incenso derramando-se lá onde tudo era queimado para Deus. Mas, de fato, tudo era queimado com um perfume de bom odor a Deus. Quão poucos crentes apresentam assim a sua caridade a Deus, introduzindo Deus nessa caridade, exercendo-a para Ele e em vista dele, embora ela seja praticada em favor do homem, perseverando, ainda que amando mais, seja menos amados. Leia um pensamento disto em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Mas fazem-no para Deus, e nesta medida o seu serviço é verdadeiramente um bom odor para Ele. Mas é algo de muito difícil e que exige que nos mantenhamos habitualmente diante de Deus. Era assim com Cristo, de uma maneira perfeita. Quanto mais fiel Ele era, mais desprezado e contraditado era também. Quanto mais manso Ele era, menos o estimavam. Mas esse acolhimento não produziu nele nenhuma alteração, porque fazia todas as coisas unicamente para Deus. Perante as multidões, ou com os seus discípulos, ou em presença dos seus iníquos juízes, nada alterou a perfeição dos seus caminhos, porque em toda circunstância ele fazia tudo para Deus. O incenso do seu serviço, do seu coração e das suas afeições era para Deus. Subia continuamente perante Deus e referia-se a Ele. E certamente o incenso era abundante e delicioso era o seu perfume no caminho de Jesus. Deus aspirou um agradável odor, e em lugar da maldição, a bênção jorrou sobre nós. O incenso era junto à oferenda do bolo, porque era, na realidade, como resultado, produzido na vida de Jesus pelo Espírito, e elevava-se continuamente para Deus. Dá-se o mesmo com a intercessão de Cristo, porque ela exprime o seu amor pleno de graça. As suas orações santas expressa da sua dependência eram infinitamente preciosas a Deus, perante quem elas subiam como um incenso de agradável odor, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Leia João capítulo 12, versículo 3. Além do fermento, Deus tinha proibido o mel, o que é mais doce para o gosto natural, como, por exemplo, as ligações felizes, as afeições daqueles que amam segundo a carne e outras coisas semelhantes. Não é que essas coisas sejam más em si mesmas. Em contraste, mel, diz o sábio, come o que necessitares, mas não abuses, para que o não vomites. Quando Jonathan tomou um pouco de mel que encontrou na floresta,
No dia da sua obra e da energia da sua fé para Israel, os seus olhos brilharam mais. Mas o mel não pôde entrar num sacrifício. Aquele que pode dizer à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho, e ao discípulo, eis aí a tua mãe, mesmo no terrível momento da cruz, quando tudo estava acabado, pôde dizer também, mulher, que tenho eu contigo? No momento em que ele estava ocupado do mais simples cumprimento do seu serviço. Ele era um estranho para os seus familiares mais próximos. Tal como Levi, o homem da bondade de Deus, na bênção de Moisés, esse Levi que foi apresentado como uma oferenda a Deus da parte do povo. Leia Números capítulo 8, versículo 11, que diz: de seu pai e de sua mãe, nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Leia também Deuteronômio capítulo 33, versículo 9. Capítulo 33, versículo 9. Resta-nos ainda uma coisa a observar. No holocausto, tudo era queimado para Deus, porque Cristo se ofereceu totalmente a Deus, mas a natureza humana de Cristo é o alimento dos sacerdotes de Deus. Arão e os seus filhos deviam comer da oferenda dos bolos, o que não eram queimado no fogo. Cristo era o verdadeiro pão descido do céu para dar vida ao mundo, a fim de que nós, sacerdotes e reis, comamos esse pão e não morramos. Esse pão era santo, porque só Arão e seus filhos podiam comê-lo. Com efeito, quem jamais se alimentou de Cristo, a não ser aqueles santificados pelo Espírito Santo, vivem da vida da fé e se alimentam do alimento da fé. Ora, Cristo, como santificado por Deus, é o alimento das nossas almas, um alimento que nos santifica também sempre para Deus. Não descobrem as nossas almas o que o alimento sustenta e santifica naquele que é manso e humilde de coração, naquele que brilha como a luz da perfeita humanidade da graça divina no meio de homens pecadores? Não podem elas, representando-se pela simpatia do Espírito de Jesus em nós, a vida de Jesus para Deus e diante dos homens neste mundo, sentir o que é ser oferecido em sacrifício a Deus? Jesus, dá-nos o exemplo de um homem vivendo para Deus e leva-nos após Ele pela atração do que Ele é, sendo Ele mesmo a força que nos leva pelo caminho em que Ele anda e ao mesmo tempo que ali encontramos as nossas delícias e a nossa alegria. Não são as nossas afeições assinaladas as suas e ocupadas delas, quando são fixadas assim com delícias sobre o que o nosso bendito Salvador era neste mundo? Nós o admiramos, sentimos-nos humilhados e, por graça, tornamo-nos conforme a Ele. Ele é o chefe e a fonte da vida em nós, e a manifestação da perfeição nele opera e desenvolve a energia e a humildade desta vida em nós. Quem poderia, na verdade, ser orgulhoso na comunhão da Quem poderia, na verdade, ser orgulhoso na comunhão do humilde Jesus? Sendo humilde como era, ele nos ensinaria a tomarmos o último lugar, se ele mesmo o não tivesse tomado, em virtude da sua perfeita graça. Mestre precioso, pudéssemos nós, pelo menos, permanecer perto de ti, estarmos escondido em ti. Como é imensa esta graça
que nos introduz numa tal intimidade de comunhão com Cristo. Graça que nos fez sacerdotes segundo o poder da graça vivificante, para termos parte no que faz as delícias de Deus, nosso Pai, no qual lhe é oferecido como um perfume de bom odor, um sacrifício feito pelo fogo ao eterno Deus, as riquezas da mesa de Deus. E tudo isso é selado por aliança para ser a nossa eterna, a nossa imutável porção. É por isso que nos é dito: não deixarás faltar à tua oferta de manjares o sal do concerto do teu Deus. Ele não é omitido nem neste, nem em nenhum outro sacrifício. A estabilidade, a durabilidade, a força preservadora do que é divino, que não será talvez sempre agradável ao nosso paladar, ali se encontravam representadas pelo sal, este selo de Deus sobre o fato de que as delícias e o bom odor do sacrifício não são momentâneos, nem passageiros, mas sim eternos. Tudo o que é humano passa, tudo o que é de Deus permanece eternamente. A vida, o amor, a natureza divina e a graça. Este poder santificante que nos mantém separados da corrupção é de Deus, participa da estabilidade da sua natureza e liga-nos a Deus, não pelo que nós somos como vontade, mas pela segurança que dá a graça divina. Este poder é ativo, puro, santificante para nós, mas tem a sua origem na graça e na energia da vida divina. A promessa de Deus que nos obriga liga-nos a Ele, mas liga-nos pela sua própria energia e pela sua própria fidelidade, e não pelas nossas. Esta energia misturada com o sacrifício de Cristo, fundada sobre ele. Ora, foi nesse sacrifício que Deus selou e infalivelmente assegurou a sua aliança. De outro modo, Cristo não seria honrado. É a aliança de Deus. O fermento e o mel, o nosso pecado e as nossas afeições naturais não podem encontrar lugar no sacrifício de Deus, mas a energia da sua graça, que não poupa o mal, mas assegura o bem, ali se encontra para nos garantir o gozo infalível dos seus resultados e dos seus frutos. O sal não formava a oferenda. O sal não formava a oferenda, mas não devia nunca faltar ali. Não podia faltar naquilo que era de Deus, tinha o seu lugar em todos os sacrifícios. É preciso lembrar-nos de que o traço característico da oferta de manjares, como de holocausto, traço realmente comum a todos os sacrifícios, era, se oferecido a Deus. Não se pode dizer isto do primeiro homem, Adão. Na sua inocência, ele gozava do favor de Deus. Dava-lhe, ou deveria ter-lhe dado ações de graças. Mas isso seria apenas gozo e reconhecimento. Adão não era em si mesmo uma oferenda a Deus, mas era precisamente a essência da vida de Cristo. Esta sim era uma oferta a Deus, e por isso mesmo distinta, essencialmente separado de tudo o que rodeava. Portanto, Cristo era santo, e não apenas inocente, porque a inocência é a ausência, a ignorância do mal, e não a separação do mal. Deus, que conhece o bem e o mal, mas está infinitamente elevado acima do mal e separado do mal, que lhe é oposto, Deus é santo. Cristo era santo, e não apenas inocente. Era em toda a sua vontade consagrado a Deus, separado do mal, e vivendo no poder do Espírito de Deus. Mas o fato de o sacrifício ser oferecido sobre o altar de Deus, queimado como um perfume de bom odor, e formado das três coisas positivas anteriormente mencionadas, constituía a substância
e a essência da oferta de manjares. Mais algumas coisas vamos observar para terminar o estudo deste capítulo. Nos escritos de João, do apóstolo João, o elemento divino manifestado no homem mostra-se particularmente. É por isso que o seu evangelho atrai o coração, ao mesmo tempo que fere a incredulidade. Outro ponto também que nós pensamos aqui foi que o bolo era com azeite. Isto é apresentado sob diversas formas, mas todas confirmam os dois princípios de que falo. Primeiramente, a grande verdade geral. O bolo era feito de farinha fina, com azeite vertido sobre ela e o incenso. Em seguida vem o bolo cozido no forno, amassado com azeite, ou então coscorões untados de azeite sem fermento. Escusado seria dizer, se o bolo era preparado na frigideira, era feito de farinha amassada com azeite. Se era posto na frigideira a fritar, era de farinha fina com azeite. Assim, em todas as formas sob as quais Cristo pode ser considerado como homem, havia sempre nele ausência de pecado. São o que essas figuras representam. A sua natureza humana era formada no poder e no caráter do Santo Espírito, de que era também ungido. Com efeito, nós podemos considerar a sua natureza humana como tal, em si mesma. O azeite é derramado sobre ela. Posso vê-la posta à prova no último grau e sempre pura, com a graça e a expressão do Santo Espírito nela, até nas suas porções mais íntimas. Posso vê-la manifestada perante os homens? É-o sempre no poder do Santo Espírito. Sob esses dois aspectos, ela é sempre feita e formada pelo Santo Espírito, quer na realidade do seu caráter intrínseco e interior, quer em todas as partes do seu comportamento público. Enquanto apresentado a Deus, perfeita e formada pelo poder do Espírito Santo. A ausência de todo mal e o poder do Espírito Santo são manifestados nela. Por isso, quando o bolo era partido em pedaços, cada um deles era untado de azeite para mostrar que se a vida de Cristo era, por assim dizer, posta em pedaços, cada um desses elementos e desses pormenores era perfeito e caracterizado pelo Espírito Santo. Também mencionamos anteriormente o batismo de João Batista. Para esse batismo, aquele, ou seja, Cristo, que não conhecia o pecado, associava-se com o seu povo, o remanescente fiel de então, no primeiro movimento da graça nos seus corações. Ele queria estar com eles, desde o começo até o fim, em todo o caminho que essa graça, através das suas provações e dos seus sofrimentos,